Shalom, seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. Meu nome é Eli Simberg e hoje nós iremos apresentar para vocês um programa um pouquinho diferente daquilo que nós estamos acostumados a transmitir aqui no canal. Hoje nós iremos montar a nossa sucá, a nossa cabana, para celebrar a festa dos tabernáculos que começa hoje aqui em Jerusalém. Então, eu quero te convidar para ficar conosco e aprender um pouquinho mais sobre essa grande festa que nos lembra o passado e também o futuro, o que há de acontecer no reino messiânico quando ele for implantado aqui na terra por Jesus, por Yeshua. Então fique conosco, acompanhe a nossa construção da nossa cabana e mais tarde nós iremos celebrar o primeiro dia, né? A entrada da festa, e você vai ver que interessante são os planos de Deus. Fique conosco. Gente, eu vou chamar alguém aqui muito especial. Vou convidar o meu filho, o Rafael, que vai ser o meu grande ajudante. Está aqui o Rafaelzão. Ele vai ajudar a gente nessa construção, que precisa de alguém aí, né, para dar um suporte, né? Então a gente vai contar com a força do Rafael. Vamos lá! Shalom desde Jerusalém. Finalmente chegou o grande momento, o dia da festa dos tabernáculos, conforme determinado por Deus, para que fosse comemorada no 7º mês do calendário bíblico, o mês de Tishrei. Por isso, oramos ao Senhor dizendo: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidashenu bet mitzvotav ve'etzivanu lashev basukah. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou habitar em tendas. O 7º mês, o número 7, é o número da perfeição de Deus, que você vê desde Gênesis até o Apocalipse. E neste 7º mês, Deus determina que seja comemorado o quê? Somente a festa dos tabernáculos? Não. No 7º mês, nós comemoramos a festa das trombetas, que anunciam os juízos de Deus, que, no caso, nós comemoramos aí no dia 19 de setembro passado, dia 19, dia 20. Depois da festa das trombetas, nós comemoramos também o dia do Yom Kippur, ou seja, o dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no templo, né, para oferecer os sacrifícios e holocaustos em favor da nação de Israel. Ele suplicava a Deus pelo perdão, pela sua graça e misericórdia, né? E logo depois do Yom Kippur, então, chegou o grande dia, que é o dia de hoje, o dia 15 de Tishrei de 5.781, conforme o calendário bíblico, ou dia 3 de outubro de 2020. No calendário gregoriano, nem sempre essa festa cai no mesmo dia, tá joia? É importante você lembrar desse detalhezinho. Então hoje nós estamos aqui iniciando o primeiro dia da comemoração da festa dos tabernáculos, que nos lembra o que, gente?
nos lembra sobre os grandes planos de Deus. A Sukkah, ela nos lembra a fragilidade, né, desta tenda e nos traz a lembrança da simplicidade e da fragilidade do povo de Israel quando peregrinava no deserto. Porém, a nossa proteção, isso é importante você considerar, que a nossa proteção não está em carros, não está em cavalos, não está em exércitos poderosos, mas, apesar de habitarmos em tendas, a nossa proteção sempre deve estar focada em Deus. Deus, ele é a peça principal da nossa fé, né? Então, gente, olha só que interessante. A festa dos tabernáculos não deve ser comemorada apenas como uma lembrança do passado, mas também a festa nos traz um grande sinal que aponta para o futuro. Tem muitas coisas importantes que vão acontecer e que, se você não entende realmente o plano, o objetivo da festa dos tabernáculos, você acaba ficando perdido aí no contexto bíblico, né? Então, por exemplo, a festa dos tabernáculos, ela aponta para o quê? O que é que todo mundo está aguardando, tanto dentro do cristianismo ou dentro do judaísmo? Todos estão aguardando a vinda do Messias, até mesmo dentro do próprio islamismo, né? Então todos aguardam ansiosos pela vinda do Messias. E a festa dos tabernáculos, ela está justamente apontando para a vinda do Messias, quando o povo de Deus, né, os crentes no Messias e obedientes à palavra do Senhor, herdará o mundo, a terra, né? O mundo é a nossa terra prometida. E este mundo será governado por quem? Pelo verdadeiro Messias, por Jesus. Por isso, Yeshua, por isso Jesus, ele ensinou a oração, né? A sua famosa oração, dizendo: Pai nosso que estás no céu, né? Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus determinou em sua lei, dizendo: aos 15 dias do 7º mês, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao 1º dia e também ao 8º dia haverá descanso solene. No 1º dia tomareis para vós o fruto das árvores formosas, que nós vemos aqui, né? Os frutos das árvores. Ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Veja que Deus, ele é o máximo. Deus, ele se preocupa com o nosso bem-estar, com a nossa alegria. Ele determinou as festas bíblicas para que nós nos alegrássemos, gente. Esse é Deus. Olha que maravilha. E ele diz assim: celebrareis essa festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Exatamente nós, né, que estamos aqui em Jerusalém, estamos cumprindo esse mandamento do Senhor, essa ordenança. Estamos aqui, construímos a nossa tendinha, né, e estamos habitando em tendas. Para que saibam que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tireis da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Olha só, gente. É de arrepiar, né? Deus, ele se preocupa, ele tem os planos dele, ele já deixou tudo revelado na santa lei, nos profetas. É demais, gente. Quanto mais a gente estuda o contexto bíblico, a gente mais consegue entender os planos de Deus, aquilo que está para acontecer. Como você pode ver, a Sukkah, essa tendinha em que eu e a minha família estamos reunidos, é uma construção simples, porém ela representa a poderosa proteção divina. Em Salmos lemos que no dia da adversidade, presta atenção nessa palavra, no dia da adversidade o Senhor me esconderá no seu abrigo, no oculto do seu tabernáculo, da Sukkah, me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. E quem é a rocha?
A rocha da minha salvação, da tua salvação, quem é? O Messias. Veja, é tudo ligado, gente. Não tem como você fugir do contexto bíblico. Quando Yeshua chegar e conquistar os reinos do mundo, do poder satânico e implantar o governo celestial aqui na terra para governá-la juntamente com os filhos de Israel e com os gentios salvos, no Senhor, todas as nações deverão subir a Jerusalém, vir a Jerusalém, todos os anos para celebrar a festa dos tabernáculos. Está escrito: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Isso está próximo, gente. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, na guerra de Armagedon, que você já deve ter visto aí nossos vídeos aqui no canal explicando, sobre a diferença entre a guerra do Armagedon e a guerra de Gog e Magog e tudo isso. Então, quando tudo isso acontecer, inclusive, gente, nós estamos vivendo justamente naquele texto, de Tessalonicenses, que diz que quando disser a paz e segurança virá a repentina destruição, exatamente o que está acontecendo agora no último mês de setembro. Você viu aí os noticiários publicando, as notícias de que as nações árabes estão vindo fazer planos de paz, reconciliação com Israel. Então tudo isso são acontecimentos proféticos. E aí o texto continua: então os que restarem de todas as nações subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Essa profecia está escrita em Zacarias, no capítulo 14. Já o profeta Amós, anunciando a vinda do Messias, ele escreveu: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Gente, e agora? Onde que isso se encaixa dentro do contexto, daquele conceito que a gente aprende muitas vezes, escuta, e agora? O Messias está vindo para o quê? Para levantar o tabernáculo caído de Davi. E o que isso significa, gente? Que é Jesus, que é Yeshua, que é o Messias, que reconstruirá, ele sim reconstruirá o templo, o tabernáculo caído de Davi, conforme anunciou quem? O profeta Zacarias, quando fez uma analogia sobre Josué. Quem que é Josué? É Yoshua, que também, dentro do contexto bíblico, ele é chamado de Jesua, ou seja, o nome de Josué aponta já para o Messias, é o mesmo nome do Messias, gente. Olha que interessante, é o mesmo nome, o verdadeiro nome do Messias é Yeshua em hebraico. Então, o profeta Zacarias escreveu: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem, apontando para Yoshua, que ele era a sombra, ele era o representante daquilo que iria se cumprir ou vai se cumprir no Messias. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e ele levará a glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. E quanto aos filhos, dispersos de Israel, que dentro daquele contexto profético, Deus espalhou entre as nações mais longínquas, da terra, o que está acontecendo? Eles já estão sendo congregados. Nós aqui, eu, minha esposa, minha família, nós somos fruto desse cumprimento profético, E então nós e todos eles, meus irmãos, meus familiares, aqueles que muitas vezes nós nem conhecemos, mas estamos sendo recolhidos das nações para onde fomos espalhados. E aí o Senhor diz o seguinte: também deles tomarei alguns para sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Ou seja, nem todos os filhos de Levi estão aqui
em Israel. A casa de Levi ainda não foi completamente restaurada. Então, quando a casa de Israel for completamente restaurada, então o Senhor tomará alguns para sacerdotes e para levitas, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, presta atenção nisso, gente, desde uma lua nova até a outra e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, como você pode ver, a festa dos tabernáculos, ela aponta para os grandes acontecimentos, e por isso o escritor aos Hebreus disse que a lei de Deus, ela é o quê? Ela é sombra dos bens futuros. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, esse memorial, esse estudo, tudo isso é recordando o passado e refletindo sobre o futuro. Isso é uma sombra dos bens futuros. O apóstolo Paulo escreveu, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou de lua nova, que é justamente a lua hoje, né, em Israel, lua nova, ou dos sábados, que na realidade a festa, né, os feriados também são chamados de sábados, que são o quê? As sombras das coisas futuras. Porém, o corpo é do Messias. Então, o que acontecia, gente? Paulo estava enfatizando os crentes gentios, né, de Colossos, que não perdessem o foco dos planos do Senhor. Por causa do quê? De acusações feitas por aqueles que se opunham à lei de Deus, aqueles que até hoje se opõem à lei de Deus. Todas essas festividades e detalhes apontam para o Messias e para a restauração do quê? Do reino celestial com os salvos aqui na terra. O mundo é a terra prometida, né? A festa bíblica, ela deve ser restaurada. Todas elas devem serem restauradas no conceito da igreja, né? Porque a igreja primitiva observava os mandamentos de Deus. Eles celebravam, eles tinham noção da riqueza que é você saber o que significa cada festa dessas, né? Então, esse conceito teológico precisa de ser restaurado para que os crentes possam ter verdadeiro conhecimento dos planos de Deus. E para finalizar, creio que é válido mencionar também um detalhe muito importante, tá, gente? Que muita gente não sabe, mas dentro do contexto dos evangélicos, né, o contexto histórico dos evangelhos, Jesus, Yeshua, ele nasceu justamente nesse mesmo período. Jesus, ele nasceu no 7º mês. No 7º mês do calendário judaico, bíblico judaico. Ou seja, justamente na época das festas que mais apontam para ele, gente. Então, é mais do que lógico que todos aqueles que creem nele precisam entender este momento grandioso, esse momento em que você, a sua família, se senta para celebrar as festas do Todo-Poderoso como um estatuto perpétuo. Tá joia? Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão, foi bem rápida, mas nós vamos encerrar o nosso vídeo dando a bênção ao pão e ao vinho. E com certeza nós vamos dar continuidade a outros vídeos mais para frente, tá joia, gente? Outras explicações. Então, eu convido a você para que nós possamos dar a bênção ao pão. Deixa eu abrir aqui o saquinho, ele está bem embaladinho. Esse pão aqui em Israel, ele é chamado de halá. É um pão que nós nos alimentamos dele no Shabat, tá? Um pão especialmente feito para o Shabat, e nós estamos o quê? Num Shabat. E hoje nós iremos dar a bênção a halá. Vou pegar um pedacinho da halá aqui. E a bênção, como é que se diz a bênção em hebraico? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam,
Emotze lechem min haaretz. Bendito seja Deus, o nosso Deus, que nos dá o pão. Bendito seja o nome dele para sempre. E que esse pão, que representa também o nosso Messias, não venha a faltar nos lares dos servos do Senhor. O pão, não somente o alimento físico, mas também o alimento espiritual, não falte no seu lar. E, gente, nós temos aqui também o vinho. O vinho, ele representa a alegria. Tá? Na mesa de um judeu, não pode faltar o vinho. Jesus esteve num casamento e ele transformou a água em vinho. Não foi suco de uva, foi vinho. Porque o vinho, ele simboliza a alegria. E nós iremos agora também dar a bênção ao vinho. Então, gente, aqui está o vinho. Esse é um vinho especial de Kiddush. E nós iremos abençoá-lo, né? Que a alegria do Senhor também esteja na sua vida, no seu lar, com a sua família. Ele é a nossa alegria. E a bênção que nós damos ao vinho, em hebraico diz: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Amém. Que Deus esteja com você e que Ele te abençoe. E que esta festa esteja marcada no seu coração, que você comemore com sabedoria. Por quê? Porque o primeiro mandamento, o mais importante, que o próprio Messias ensinou, qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então nós precisamos entender as leis de Deus para que, no final, compreendamos o contexto bíblico e os planos dele para nós. Um forte abraço daqui de Jerusalém e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Dá um tchau. Todo mundo dando tchau para os nossos queridos amigos. Até mais. Tchau.